Hoje eu vou falar por que eu acho que o Flamengo é o maior time do Brasil. Mas aí você vai falar, mas o Flamengo é o seu time, então obviamente você vai falar que ele é o maior time que tem. Mas eu tenho alguns critérios e algumas explicações para isso. Eu acho que quando você vai categorizar, né, um time como o maior time, eu vejo com três principais critérios: a torcida, os títulos, obviamente, e a influência que aquele time tem. Tanto a influência, o número de pessoas que ele impacta, é, e também o poder dele na mídia, né, de impactar, sendo ele vencendo títulos ou sendo ele perdendo jogos. Então o Flamengo ele é um time que, falando de títulos, então, que normalmente é o critério que a galera mais usa para diferenciar os times. Ele é um time com 3 Libertadores, um Mundial de Clubes, 8 campeonatos brasileiros, né, se você considerar o campeonato de 87. É um time maior campeão carioca, e o carioca até a época ali dos anos 70 e 80 era o campeonato mais importante. Eu diria ali até 71, antes do brasileiro, com mais times, ele era o título mais relevante. Então o Flamengo é o maior campeão desse torneio, não só o carioca, né, mas como o campeonato paulista, os estaduais no geral. Então o Flamengo, se você for comparar, né, muita gente vai falar que o São Paulo é o maior time do Brasil. Em número de Libertadores, eles, né, estão empatados. O Flamengo tem mais campeonatos brasileiros. O Flamengo tem uma expressão maior no estadual dele do que o São Paulo no Paulista. E, e o São Paulo vai estar à frente ali na questão dos mundiais, 2 mundiais de clube, que é muita coisa e é muito relevante. Mas eu não sei se 2 mundiais a mais cravam você como o maior time do Brasil, porque a gente tem que falar da influência do Flamengo, né? E eu até peguei alguns critérios, como questão de média de público. O Flamengo, por exemplo, nessa temporada de 2024, é o time que tem a segunda maior, o segundo jogo com o maior público no campeonato, que foi Flamengo contra o Criciúma em Brasília, né, para mais de 60 mil pessoas. E esse é um dos critérios que eu levo muito em conta. O Flamengo, ele é o único time, na minha visão, que consegue lotar jogos em todos os cantos do Brasil, seja no norte do país, no nordeste, no centro-oeste, no sul. Independente do lugar, ele vai lotar, né? Então eu acho que nenhum outro time, por exemplo, tem a capacidade de lotar um jogo em Brasília de forma recorrente, né? O Flamengo não só lotou em 2024, mas já lotou também em outros anos, 2018, quando estava para ser campeão brasileiro contra, ali disputando com o Palmeiras, lotou o jogo também contra o Coritiba. Então é algo recorrente, assim, né? Ele vai para o norte, ele lota jogos no nordeste, e também tem torcida muitos, né? Tem grupos de torcida fiéis também fora do Brasil, né? Grupos de torcida do Flamengo na Califórnia, em Tóquio, em todos os lugares imagináveis. Então eu acho que essa presença, essa influência da torcida, né, por ser a maior torcida e por ter títulos relevantes, ele tá ali parelho, né? Eu acho que quando a gente fala de maiores times do Brasil, eu vejo os 4 de São Paulo: Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, e como os grandes times, e adicionando o Flamengo. Eu acho que esses são os 5 principais times do Brasil, que estão numa categoria acima, né? Claro que você tem grandes times como o Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Atlético, Fluminense, enfim, que vão estar, mas eu acho que eles estão um degrau abaixo. Eu acho que esses 5 times são os times que reúnem isso tudo, né? A questão da torcida, do impacto, dos títulos, da constância. E também outro critério que eu gostaria de falar é a questão das médias de público, né? Então, das médias de público calculada desde 1963, o Flamengo ele tem 17 anos onde ele fica em primeiro colocado, né, com médias de público, muito à frente do segundo colocado, que é o Atlético Mineiro, ali empatado com o Corinthians. E também o Flamengo, dos 10 maiores públicos da história do futebol, ele está presente em 7 deles, e ele tem o maior público da história do futebol por clubes, né, que é a partida a final de 1963, né, do Carioca, Flamengo contra Fluminense. E dos 24 maiores públicos em jogos, né, em um jogo específico da história do Campeonato Brasileiro, de 24, o Flamengo está presente em 14 deles, sendo 8 como mandante e 6 como visitante também. E na época era muito comum ser, né, tipo, a torcida visitante ter, né, uma grande ocupação no estádio também, enfim. E desses 24 maiores públicos, todos são calculados de 110 mil pessoas para cima, né? Então, outro critério também que eu gostaria de falar em relação ao Flamengo é a questão de quando o Flamengo não está bem, ele ainda é um time muito relevante, muito falado.
né? Então eu acho que isso também mostra muito o impacto de um time, algo que o Corinthians também tem de forma muito parecida. Quando né, falando dessa temporada, por exemplo, você tem um Botafogo que pode ter o melhor ano da sua história e um dos grandes anos nos últimos anos do futebol brasileiro, né? Em termos de o Botafogo pode ganhar a Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano. E o Botafogo não ganha um título relevante desde 1995. Só que mesmo assim o Corinthians brigando para não cair nesse ano, muitas vezes consegue ofuscar essa busca do Botafogo e não por ser algo da mídia, né, de algo de ai, vamos falar mais do Corinthians porque é interesse nosso, é justamente por questão de público, né? O Corinthians, o Flamengo, de forma inevitável, você gostando ou não, são os times que mais atingem, né? Os que mais impactam pessoas. Então é normal que a mídia vai priorizar, né? Eu sei que é algo chato, né? Às vezes um time, qualquer ele que seja ganhando do Corinthians ou ganhando do Flamengo, vão falar que foi a derrota do Flamengo, né? A derrota do Corinthians e não o mérito do outro time. Mas isso é pela questão do impacto, né? O tanto que ele impacta os outros. E aí você deve estar se perguntando, mas como que o Flamengo criou, né, essa popularidade tão diferente, né, na questão de ter tanto mais torcedores que os outros times? A diferença para o Flamengo e o Corinthians é grande, né, não é absurda. O Flamengo tem, na última pesquisa, 20%, 21% da torcida, e o Corinthians vai estar ali com 11%, 12% da torcida, dos fãs que acompanham, da última pesquisa da Atlas. E se você for por regiões do país, né, o Corinthians ele vai estar muito equiparado ali, ele tem uma dominância maior no Sudeste, ele tem mais torcida que o Flamengo no Sudeste, porque o Corinthians é uma torcida ali em São Paulo e os outros estados muito forte, ali muito concentrada no estado de São Paulo e ali na região Sudeste. No Sul também vai ser muito equiparado, mas o restante do Brasil, se você pegar Norte, Centro-Oeste e Nordeste, o Flamengo ele vai ter uma captação muito acima, né? Em várias regiões o Flamengo vai ter 40% e o Corinthians 11%, né? Vai ser uma diferença muito grande. E eu acho que a explicação, né, disso, então chegando no ponto principal do vídeo, eu diria que o Flamengo ele tem essa popularidade construída pela questão das transmissões esportivas, né? Então, ali nos anos 80 é onde você começou a ter um grande boom, né, um grande avanço nas transmissões esportivas no Brasil. E o Flamengo, ele foi o grande time da década, né? Nos anos 80, ele ganhou 5 brasileiros, ele ganhou uma Libertadores, um Mundial. Você tinha o Zico, né? Tinha um esquadrão ali, um dos grandes times da história do futebol brasileiro. Você tinha outros bons times também, né? Naquela época, o próprio Grêmio, que foi campeão da Libertadores, o próprio Fluminense, campeão brasileiro, enfim. Mas, né, por a Rede Globo ser do Rio de Janeiro, ela tinha um alcance em todas essas regiões, como eu falei, do Norte, Centro-Oeste e Nordeste, principalmente Centro-Oeste ali, Norte, que você não tinha time. Claro, você tem times ali, você vai ter o Goiás, né, Vila Nova, Atlético, Goianiense, no Norte você vai ter o Paysandu e o Remo, no próprio Nordeste você vai ter Bahia, Vitória, né, o Ceará, Fortaleza, Sport, Santa Cruz, enfim. Na Norte você vai ter grandes times relevantes, mas na época o acesso era muito difícil, né? A questão de você assistir um jogo do seu time na TV não era viável, porque o sinal da Globo ela pegava, né, era o principal sinal ali, então a galera que morava nessas regiões costumava assistir os jogos dos times do Rio, né? Isso de forma imposta, não tinha muita outra opção, né? Ainda mais gente do interior, né? Que aí era mais difícil ainda, não tinha como ir pro estádio. Então era muito mais prático, né? Você torcer para um time do Rio de Janeiro, no caso, que era predominância, tinha transmissões de times de São Paulo também, mas de forma predominante era dos times do Rio. Então a galera, por causa disso, né, de forma inevitável, começou a criar um carinho pelo Flamengo ali, por ter o grande time da década, né? Então, por ter um cara como o Zico. Então, a partir dali você criou já uma geração de torcedores enorme, né, e que perpetua até hoje, né? Até hoje você vê, mesmo com o Nordeste crescendo muito futebol e você tendo redes sociais e streaming, onde você pode assistir os jogos do seu time, você ainda vê muito, né? Quando tem um jogo, sei lá, por exemplo, Fortaleza contra o Flamengo, você vai ver a torcida visitante do Flamengo esgota. E tem muita ainda torcida nessas cidades, mesmo com times grandes. Então, resumindo o vídeo, eu acho que assim, a questão de você definir o maior time do Brasil é subjetivo, eu acho que depende do que você valoriza mais. Como eu falei, desses 5, né, pra mim, que estão em outro patamar, você vai falar, mas o Corinthians ele tem 2 mundiais, o Palmeiras é maior campeão nacional, o São Paulo tem 2 mundiais a mais que todo mundo, né, enfim, o Santos tem
um Mundial a mais que o Flamengo e teve grandes times históricos, mas eu acho que o Flamengo tem uma quantidade de títulos, né, ali no mesmo nível que esses, e ainda tem a questão de ter a maior torcida e a questão de ter um impacto muito maior que os outros times, né? Apesar de serem times que também têm um gigantesco impacto, mas por ter uma captação muito maior, né? Assim, de pessoas por atingir mais pessoas. Então esses são os meus motivos para o Flamengo ser o maior time do Brasil. Provavelmente muita gente vai discordar, né? Quem não é flamenguista, mas é isso. Eu acho que é uma questão subjetiva, mas se você for olhar por essa questão da influência, que é um fator determinante, eu acho que o Flamengo tem todos os outros critérios no mesmo nível que os outros. Mas a questão da torcida e da influência, eu acho que ela é muito maior que a dos outros. Então, por isso que eu acho que o Flamengo é o maior time do Brasil. Se você gostou, se você não gostou do vídeo, dá o like aí, comenta, deixa sua opinião aí, porque que você não acha. E é isso, até o próximo vídeo.